Olá, hoje nós vamos falar sobre Davi. Quem foi Davi segundo a Bíblia? A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O rei Davi foi o segundo monarca de Israel, o homem escolhido por Deus para liderar seu povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º Reis e 1º Crônicas. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Rute com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Ele foi criado como pastor de ovelhas. Exercendo sua profissão de apacentar ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, do hebraico admone, vermelho, e possuía boa aparência. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente. Porém, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. Além de músico particular do rei, Davi também começou a ser o portador da armadura de Saul. O rei havia se afeiçoado a ele. Após o ato heróico de Davi derrotando o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. Foi após a vitória sobre Golias que a amizade entre Davi e Jonatas nasceu. A história de Davi como rei começou ainda antes de ele assumir o trono de Israel. Primeiramente, ele tornou-se rei da tribo de Judá em Heblon. Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel, após a morte de Isbosete, filho de Saul. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Ele estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas principalmente Davi era sensível à voz de Deus. Até a próxima!